Olá, estamos aqui em mais um podcast. Estamos muito, mas muito felizes em conversar hoje com, inclusive agora, uma pessoa extremamente importante na minha vida. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito agradável, muito importante para que a gente possa construir uma conversa legal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, cara, parabéns por estar chegando nesse ambiente onde nós vamos falar sobre empreendedorismo, transformação, sustentabilidade e muitas coisas incríveis que eu tenho certeza que vão enriquecer o seu repertório de novas possibilidades. Então, já clica aí, já nos acompanha e já comenta se fizer sentido para você esse conteúdo, tá certo? Amor, muito obrigado. Eu amo a sua vida. Mais um desafio aí nesse nosso podcast. Amor, muito obrigado por você estar aqui comigo, né? Eternamente, na verdade, né, amor? Então, muitos desafios. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que está o seu coração nesse novo momento que a gente está vivendo, a nova jornada, esse novo ambiente de empreender, de desenvolver alguma coisa nova? Conta para mim aí um pouquinho. Como é que está o seu coração em relação a isso? Porque é um projeto novo, né? Algo, né? Não o podcast, mas toda a estrutura que nós vamos comentar e conversar aqui. Fala aí, como é que está o seu coração? Olha, Braulio, eu estou muito feliz com essa iniciativa. Na verdade, a gente já vem construindo isso há algum tempo, né? E estar do seu lado é extremamente muito emocionante para mim e também que é uma felicidade imensa, né? A gente está colocando em prática nosso propósito e a nossa missão. Então, estou preparada, né? Todos os desafios eu estou sempre assim preparada porque foram anos, né, de muita entrega. Então, vamos embora e estamos juntos. Estamos juntos para sempre. Pra sempre. A gente vai falar hoje sobre um projeto que nós estamos capitaneando, que é o Fórum de Transformação Sustentável, para que você possa entender como tudo começou. Vai ser um bate-papo rápido. E eu tenho certeza que vai nortear todo o conteúdo aqui e fazer com que você entenda por que nós tomamos a decisão de montar toda essa estrutura, o ecossistema. Existe toda uma plataforma que possibilita você entrar e também se beneficiar de algumas práticas que são fundamentais hoje no mercado. Então, sobre esse tema de sustentabilidade, ESG, principalmente empreendedorismo e inovação, que nós vamos falar aqui, tá bom? E assim, ficam preparados aí, porque tá vindo perguntas aqui muito legais, muito boas, e que a gente vai falar sobre como tudo começou, sobre como nossos eventos, nossos encontros. E eu vou te fazer uma primeira pergunta agora. Legal. Eu também estou muito assim interessada para poder você falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas perguntam a gente sobre o evento, então é muito importante essas perguntas. Então vamos lá. Conta pra gente aqui, Braulio, de onde veio a sua inquietação com os temas de sustentabilidade e transformação social? Então, isso é muito importante, Adriana, porque algo muito importante é a questão da transformação social. Essa inquietação vem desde a minha infância. Por quê? Eu sou de origem muito simples, muito humilde. Eu vim de um ambiente extremamente escasso, limitado, né, de recursos. E eu pensei, em um dado momento da minha vida, como eu poderia transformar aquele ambiente, mas principalmente mudar o meu próprio ambiente. Porque não adianta você querer mudar a vida de alguém se a sua precisa de mudança. Então, o primeiro grande marco na minha história foi eu reconhecer a necessidade de mudar a minha vida. Então, essa inquietude, ela vem exatamente da minha infância, de você querer, de repente, comprar alguma coisa material, algum bem material e você não ter dinheiro. De repente, você querer comer, por exemplo, algo diferente e você não ter condições, porque a sua família, a minha família, o meu pai, a minha mãe, embora sejam maravilhosos, o meu pai não está mais aqui conosco, mas tivemos uma dificuldade muito grande em relação a essa questão financeira. Então, eu não tive grandes oportunidades para comprar aquilo que usualmente, materialmente, nós conhecemos, principalmente nessa nossa geração, muito consumista, muito materialista. Então, essa inquietude ela vem desde a minha infância. Então, eu queria causar uma transformação social, mas, primeiro, eu comecei a trabalhar.
eu entrei numa rede de fast food muito conhecida, como atendente de lanchonete, tive uma carreira muito legal, e aí eu comecei a mudar a minha vida. Então, a transformação social causada por mim, inicialmente impactou a minha vida. Eu percebi que eu deveria fazer alguma coisa para que o meu entorno, as pessoas que estivessem do meu lado, pudessem de alguma forma se beneficiar. Então, eu nunca fui descansado, preguiçoso no ponto de vista de está tudo bem. Não, sempre quando eu montava alguma coisa, ou trabalhava, ou fazia alguma coisa, eu queria melhorar, eu queria ampliar. Então, essa inquietação, essa inquietude, ela vem de muito tempo. Então, por isso que eu falei, eu preciso montar alguma coisa, eu preciso mudar. Mas a primeira iniciativa foi mudar o meu ambiente, mudar a minha vida, a minha história. Porque eu percebi que se eu não mudar a minha vida, eu não consigo mudar a vida de ninguém. Muito bom, faz parte do propósito, né? Faz parte do propósito. Qual foi o momento em que você decidiu que precisava criar algo como um fórum de transformação sustentável? Qual foi o momento que você decidiu criar isso na sua vida? Então, o Fórum de Transformação Sustentável, ele nasce na tentativa de preencher um espaço social que antes não era o Fórum de Transformação Sustentável. O que eu percebi, né? E você é uma pessoa extremamente importante na minha vida, que houve uma lacuna, um hiato na minha vida, que eu descobri, né? Você, obviamente, como minha esposa, a mulher da minha vida, me acompanhou, eu descobri 2 nódulos no meu pescoço, né? Que a princípio era uma coisa chamada linfoma de Hodgkin, que eu não conhecia, né? Mas graças a Deus, hoje eu estou bem, 100%. Eu não vou falar sobre esse tema aqui, depois em algum momento eu falo sobre isso, mas o fato é que naquele momento eu me encontrei com uma coisa chamada finitude. A finitude do sujeito faz com que a gente encare uma coisa chamada fragilidade. A fragilidade do ser humano mostra exatamente a nossa incapacidade em meio àquilo que você não consegue, número 1, controlar, e número 2, modificar. Quando você não consegue controlar e modificar, você fica preso a uma necessidade de transformação por Deus ou por algo a mais ou maior do que você. E aconteceu comigo. Então eu criei um ambiente, né, na minha cabeça de necessidade de mudança. Então naquele ponto que inicialmente seria um ponto final na minha vida, na minha trajetória, e aqui eu vou colocar um corte aqui para você que está aqui ouvindo essa fala. Talvez você se acha muito bom, muito importante, extremamente poderoso, com muito dinheiro, mas você pode estar a um diagnóstico de mudar completamente o quadro da tua vida. É verdade. E nem você nem eu sabemos como e quando pode acontecer isso. Mas o fato é que nós não temos a capacidade de provar ou de ganhar uma aposta afirmando se a gente vai estar, por exemplo, vivo daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora. Então esse encontro com a finitude me fez perceber o seguinte, eu preciso mudar. E aí eu criei inicialmente o Café Empreenda Mais, justamente porque eu fui na comunidade onde o meu irmão tem um projeto social, que até então era um movimento, e eu resolvi, que é um movimento voltado para jiu-jitsu, né? O meu irmão, ele é faixa preta de jiu-jitsu, professor de educação física, então a gente resolveu fazer alguma coisa na tentativa de ajudar aquela população, aquele território. Só que era muito difícil, Adriana. Era muito difícil, por quê? Porque nem todo mundo tem essa consciência. Quando você fala de projeto social, quando você fala de política pública, as pessoas têm muita reticência. Ou você está fazendo alguma coisa ilícita, ou você não está fazendo alguma coisa organizada. Enfim, existe uma sombra que permeia esse ambiente que afasta, retrai muitas pessoas. Então, qual foi a minha tentativa de criar o Fórum de Transformação Sustentável? Plugar essas grandes marcas, plugar grandes empresários, plugar grandes empreendedores e conscientizá-los de que eles são realmente responsáveis. Porque quando você monta uma empresa, por exemplo, você abre com o seu contador o seu CNPJ. E o seu CNPJ tem uma coisa chamada razão social, amor. Sim. A razão social, muitas vezes, acontece na vida do empreendedor e ele só quer ter lucro. Mas a pergunta é, qual de fato é a razão social pela qual a empresa nasceu?
Por que ela de fato está ali? Para suprir qual necessidade? Existe uma dor do mercado que você precisa sanar essa dor. Mas é só o lucro que você vê? No planejamento estratégico da sua empresa, você pensa realmente em como causar um impacto social positivo? Então, o Fórum de Transformação Sustentável, ele nasce da dor que eu vi ali no território onde o meu irmão tinha um ambiente, né, um processo social acontecendo, e eu resolvi organizar, de alguma forma, tentar ajudar, porque quando você vai ali no território, quando você vai e percebe que são muitas necessidades no projeto do meu irmão, por exemplo, o jovem, ele vai ali, ele não paga faixa, não paga kimono, não paga mensalidade, então é tudo muito difícil você fazer com que uma família que está ali pense em investir, por exemplo, num kimono, ou investir, por exemplo, no botijão de gás. Ele precisa fazer essa decisão, ele precisa tomar essa decisão. Então, o Fórum de Transformação Sustentável, ele nasce exatamente porque quando eu comecei a fazer o Café Empreenda Mais, eu percebi que era muito desafiador convencer o empresário a fazer doações, a se enganjar com essas causas. Verdade. Então, eu criei todo um ambiente, junto com você, obviamente, amor, para que a gente pudesse educar, informar, publicizar, mostrar o que a gente está fazendo e atrair novos parceiros, atrair novas pessoas. Então a gente hoje consegue ativar a sociedade civil que se organiza, que se coloca à disposição de um projeto inovador no sentido de ajudar o outro e principalmente descobrir o propósito. Então o Fórum de Transformação Sustentável, ele nasceu, eu tomei essa decisão e mudei o nome, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, justamente por quê? Porque eu percebi que as empresas poderiam se conectar, elas precisavam entender como é que funcionava todo esse conceito. Então é a partir daí, desse olhar, que a gente acabou criando isso. Muito bom. É que, na verdade, teve que iniciar, né? Através de uma dor, né, sua, que eu presenciei, essa dor, você iniciou, porque você entende que na vida não é só sobre o dinheiro. O dinheiro, exato. Mas é sobre pessoas. É isso. Então, é muito bom. Assim, eu estou muito feliz porque nós estamos na terceira edição do FTS. Isso. Como você falou, a gente começou com Café Empreenda Mais, mas a gente está na terceira agora e vai ser muito bom. Essa que vai vir agora no dia 24. Então, vamos para a próxima pergunta. O Fórum de Transformação Social nasceu de uma visão sua, ok? Mas como foi transformar essa visão em realidade? Quais foram os primeiros passos que você tomou para realizar esse Fórum de Transformação Cara, essa pergunta é maravilhosa, porque o primeiro passo que eu tomei foi pedir a Deus. Coragem. Uau. Coragem. Foi a primeira, talvez a única coisa que eu pedi a Deus. Por quê? Porque é muito difícil você convencer alguém a te ajudar. É muito difícil. É muito difícil. A gente está numa sociedade, vou abrir um corte aqui para a gente fazer um corte aqui bacana também, que vai para as redes sociais, que é o seguinte: nós estamos vivendo numa fase da terumanização. E a serumanização, ou seja, ser humano, vem se perdendo ao longo dessa sociedade que a cada instante pensa em consumir e ter. Ou seja, o ter humano está em evidência e o ser humano está deixando de sair ou está saindo de cena. E por que eu falo isso? Quando aconteceu esse dissabor de ter essa experiência do nódulo no meu pescoço, eu falei para Deus: Senhor, me dá uma única chance para que eu pudesse, então, me desgastar em favor do social. E o social não é apenas levantar uma bandeira, me ajuda, por favor, com qualquer dinheiro. Não é isso. É convocar a sociedade civil e falar o seguinte: nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente não sabe que dia que a gente vai partir nessa terra. E eu fiquei muito preocupado, amor, como eu poderia sair desse teatro chamado vida. Porque em algum momento os teatros da vida, né? Ou seja, esse grande ambiente que nós conhecemos como vida, nós podemos ser coadjuvantes e protagonistas da nossa própria história. Mas a grande realidade é que eu, em particular, me lembrei de quando e como meu pai, por exemplo, foi enterrado. Amor, meu pai foi enterrado num ambiente onde estava o meu irmão, eu e a minha mãe. Se não tivesse o coveiro, ele teria dificuldade de ser enterrado. Eu não sei se você morrer agora, quantas pessoas vão te ajudar a enterrar você. Porque não fique com medo na morte. A morte, ela existe e vai te alcançar em algum momento. Só que a gente não sabe quando essa experiência vai chegar na nossa vida. E naquele momento eu pensei, quando eu estava com o nódulo, eu pensei: se eu morrer agora, o
que e como eu serei lembrado? Como eu vou ser lembrado? Quantas gerações da minha história, quantas gerações da minha família vão se lembrar do Braulio? O Braulio vai ser marcado, a presença do Braulio na Terra vai marcar quantas famílias, quantas pessoas serão abençoadas, serão beneficiadas através de uma mensagem, através de um propósito que eu, em vida, vou descobrir. Porque eu digo, amor, duas coisas importantes na vida do ser humano. Eu vou abrir aqui para fazer mais um corte. Existem dois grandes momentos na vida do ser humano. O primeiro é quando ele nasce. Ele nasceu, é uma sensação maravilhosa, é um grande marco. E o segundo é quando ele descobre por que ele nasceu. Por que eu nasci? Então, eu tive muitas dificuldades, mas a primeira coisa que eu fiz foi pedir a Deus. Eu pedi a Deus para realmente ter coragem e não desistir, porque é muito desafiador. E com isso, quais foram os primeiros passos, efetivamente? Pedir para você abraçar essa missão comigo. Amor, vem comigo, porque sozinho vou abrir outro parênteses aqui. Talvez você seja casado, né? E o seu cônjuge tem um sonho e vocês não se unem em prol desse sonho. Então, estou abrindo aqui um parêntese para fazer um outro corte, que é o seguinte. Escuta aqui, olha para cá, escuta aqui. Se você é casado, homem ou mulher, não importa. Conversa um com o outro e vê qual é o nosso sonho. Talvez ela tenha um sonho e você, homem, também tem um sonho. Só que existe um sonho do casal que precisa criar uma sinergia. E é aí que vocês podem se potencializar para gerar ambiência positiva para realizar o sonho dela e o seu sonho, homem, também. Então, tem gente que fica brigando. Olha, o meu sonho é esse. Aí a mulher, meu sonho é... Os dois podem e devem ter o sonho. Então, quais foram os primeiros passos que eu tomei? Pedir a Deus, pedir à minha esposa, amor, eu tenho esse sonho aqui, vamos juntos? Por quê? Porque imagina, eu sonho de um lado e ela me trava no outro, então não iria dar certo. Então eu não conseguiria jamais, em tempo algum, fazer isso acontecer. E terceiro é convocar, sim, os mais próximos, os amigos, os parceiros que poderiam financiar esse projeto, me ajudar nesse projeto e de alguma forma fazer com que ele avançasse. Uau, muito, muito, muito bom. E como você falou, né, eu faço parte desse sonho. Sem dúvida. E assim, eu não tenho dúvida que esse projeto só cresce e a gente vai ganhar o mundo. Sem dúvida. Vamos lá. O que exatamente é o Fórum de Transformação Sustentável? Qual é o seu propósito maior nele? O que é o Fórum de Transformação Sustentável? E qual é o seu propósito maior nesse projeto? O meu propósito maior nesse projeto é, primeiro, transformar o meu território, de fato e de verdade, fazer com que as pessoas entendam. E quando eu falo pessoas, eu falo de dois tipos de pessoas, a pessoa física e a pessoa jurídica, né? São dois tipos de pessoas que eu estou buscando atingir. Porque tem muita gente que fala assim, quem tem que fazer alguma coisa para o social é o governo. Existem três tipos de setores. O primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. O primeiro setor, ele é composto pelo Estado. Tá? O Estado ele tem um papel muito importante a nível de primazia de execução das políticas públicas. Isso é muito importante. Mas tem um segundo setor, que é o setor empresarial. As empresas geram renda, geram autonomia econômica e faz com que o Brasil e o país e o mundo tenha diversidade econômica através de políticas externas e principalmente a geração de renda. Isso é importante. Mas existe o terceiro setor, que é composto por ONGs, associações e movimentos sociais livres, que são, inclusive, pautados pela Constituição Federal. Então, quem são os dois tipos de pessoas que eu quero atingir? A pessoa física e a pessoa jurídica. Essas duas pessoas eu quero atingir. Por quê? Porque se as duas pessoas não conversam e não há um entendimento entre os três poderes, que é o setor público, o privado e o social, a gente não consegue avançar numa esfera que eu digo plural, né? 360. Não tem como eu, como pessoa física, apenas trabalhar como um trabalhador que tem uma carteira assinada, por exemplo, e não me preocupar com o entorno daquilo que é a minha missão de vida enquanto cidadão. As minhas responsabilidades, aquilo que eu penso a nível de futuro e aquilo que eu penso de contribuição para o meu país, para a minha cidade, para o meu bairro, para a minha família. Eu preciso levar essa consciência para as pessoas, porque senão não vai acontecer uma mudança pelo qual eu sonho, pelo qual eu projeto para a minha família, para o meu bairro, para o meu
para o meu estado, para minha cidade e para o meu país. E principalmente, quiçá, o mundo inteiro. Então, quanto mais consciência, quanto mais educação, quanto mais informação essa pessoa física e essa pessoa jurídica ela tem, mais ela consegue transformar o seu entorno e fazer com que essa multidão de possibilidades seja o quê? Sinérgica, sistêmica. E é aí que é o grande segredo. Porque quando todos entendem que isso é possível, aí você transforma não só a sua vida, mas você transforma de dentro para fora. Então esse é o propósito do FTS, criar essa ambiência positiva. Muito bom, muito bom. Como que você escolheu esse nome? Transformação Sustentável. O que ele representa para você? Então, o Fórum de Transformação Sustentável, ele nasce exatamente primeiro do Café Empreenda Mais, Ok. que a gente teve muita dificuldade de trazer patrocinadores. Porque no final do evento, eu falava sobre uma ONG que eu estava ali organizando junto com você. Sim. Só que aí o que eu percebi? Eu percebi que eu podia ajudar outros projetos. Eu percebi que eu poderia ajudar mais pessoas que tinham dificuldades como nós tínhamos. Dificuldades em trazer recurso, dificuldade em conscientizar o outro, que muitas vezes é o farinha pouco, meu pirão primeiro. As pessoas querem saber do seu problema e não do outro. É muito problema para eu ajudar. Então, eu não consigo nem me ajudar, quanto mais o outro. Verdade. Então, cara, deixa eu, primeiro eu, depois eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, e depois eu de novo. Então, o que eu falei? Cara, se eu puder ajudar o entorno de alguma forma, de maneira intelectual, criando network, conexão, aí sim vai gerar transformação. Então, o fórum é o lugar desse debate, é um fórum para que a gente possa discutir novas ideias, transformar de fato e de verdade, é para causar uma transformação, tá? E a sustentabilidade está no nosso DNA. Por quê? Se você não tem um negócio sustentável, você não tem um negócio perene, longevo. Então eu criei esse nome porque eu percebi esses três grandes elementos que são fundamentais nos dias de hoje. Fórum, debater e discutir. Transformação, ou seja, causar uma metanoia realmente a partir da tua mentalidade, e sustentável. Não adianta você, por exemplo, produzir muito sem se preocupar com o meio ambiente, sem se preocupar com o social, sem se preocupar com transparência. Então é importante essas práticas. Então foi daí que nasceu. Muito, muito bom. Quais os pilares que estruturam o evento? Por exemplo, educação, inovação, impacto social e meio ambiente. Então, quais são os pilares que norteiam o nosso evento, o nosso ecossistema? Na verdade, o FTS não é um evento, que é importante falar isso. O FTS, ele é um ecossistema, tá? E quais são os pilares? Nós estamos centralmente, nevralgicamente preocupados, mergulhados no que a gente conhece como a ODS, ou as ODS. E o que são as ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Braulio, de onde surgiu essa terminologia? Em 2004, tinha um grande personagem, que era o Kofi Annan. Até então, ele era o presidia, né, as Nações Unidas, então ele era o embaixador das Nações Unidas. E o que ele percebeu? Ele percebeu que ele precisava unir as nações, porque todo mundo estava consumindo muito, construindo muito lucro, gerando muita autonomia econômica, é verdade, porém, poluindo muito, agredindo o meio ambiente, não se preocupando com a humanidade. E Kofi Annan propõe isso. Basicamente nasce esse formato ali em 2004. Inclusive, o Brasil estava presente, se eu não me engano, mas todas as principais nações do mundo estavam nesse ambiente ali, e ele faz esse discurso, essa narrativa, e ali descobre-se, e principalmente eles fazem uma arquitetura através dos KPIs, os indicadores, que são 17, eu não vou citar todos aqui, você pode procurar aí na internet, mas diversidade, igualdade de gênero, educação de qualidade, água potável, a preocupação com o meio ambiente, e aí surge o que a gente conhece hoje como a sigla americana, que é o ESG, que é a preocupação das empresas, pessoa física e jurídica, com o meio ambiente, o social e a transparência pública, que é a transparência e principalmente a governança. Então, os nossos pilares são todos pautados 100% nas preocupações, não só socioambientais, mas principalmente os indicadores. E abrindo aqui um parêntese rapidinho, isso faz todo sentido, porque quando a gente começou a levar esse conceito para dentro do nosso ecossistema,
né, a gente percebeu como que o social ele é importante, Muito né, importante. nos eventos, porque a gente acaba, a gente atrai o empresário e a gente atrai aquela pessoa, aquele microempreendedor. É isso. E eles têm uma conexão, né, que na verdade a gente escuta muito relatos, né, depois do evento, a gente escuta muito depoimento, as pessoas falando, poxa, o evento ele traz muito essa questão, né, da inovação, da educação, né, da informação, do conhecimento que traz o grande empresário, né, e com aquele micro empreendedor que está iniciando agora. Então, como eles aprendem sobre essa importância dentro das empresas, né, já iniciando ali um projeto e eles escutando informação e tendo conhecimento de grandes empresários que estão indo levando essa informação. Então, assim, é muito bom. Exatamente, porque quando você tem os KPIs, os KPIs, né, os indicadores propostos, inclusive aqui no Brasil a gente tem uma agenda chamada Agenda 2030. Agora a gente está às portas da COP30, né? Que é uma preocupação muito forte com o meio ambiente. Então, toda essa preocupação ela deve ser coletiva. A gente precisa pensar coletivamente, não individualmente, porque eu faço a minha parte, mas o outro não faz, prejudica centralmente todo o contexto territorial, né? Então, o que alguém, né, do outro lado do mundo comete a nível de preocupação territorial na China, afeta diretamente aqui no nosso Brasil. Então a gente tem hoje grandes possibilidades, mas também a gente tem alguns desafios, né? Essa é a grande realidade. Então hoje a gente está diante de um quadro extremamente relevante e, claro, preocupante no ponto de vista global. Então a nossa prática em relação a esses 17 indicadores fazem total sentido. Então é isso. Muito, muito bom. O fórum tem um diferencial, é claro, Sim. né? Ele não é só um evento, como você falou, né? Ele é um ecossistema. E é um movimento também. Como que a gente trabalha isso? E eu queria que você falasse aqui, como que a gente trabalha isso no dia a dia? É isso. O Fórum de Transformação Sustentável, ele não é um evento, ele é um movimento, tá? Ele é dinâmico, ele é pontual no sentido dessa dinâmica diária, tá? Então, esse podcast, por exemplo, faz parte desse dinamismo, faz parte desse movimento. Eu tô aqui para lançar uma mensagem para o mundo. O meu objetivo é fazer com que as pessoas tenham uma resposta, tenham uma voz que chegue centralmente, né, de forma nevrálgica, aos corações, às pessoas que ainda não entendem o poder social. Então, o que eu hoje busco a nível de movimento? Criar esse ecossistema e fazer com que as pessoas se pluguem. O seu sonho, muitas vezes, está do lado, talvez você tenha a chave para abrir a porta de uma pessoa que está do teu lado, que tem um sonho e que você não sabe que tem a chave. Então, o que eu faço hoje? Eu plugo grandes ideias, grandes pessoas, grandes nomes, tanto pessoa física e jurídica, e esse ambiente, ele é dinâmico no sentido de ter informação, comunicação, treinamento, eventos, tanto que o FTS acontece mensalmente. A gente tem um evento mensal aqui na cidade do Rio de Janeiro e a gente tem um sonho de espalhar isso pelo Brasil todo e, quiçá, o mundo inteiro. Arde no meu coração um desejo de fazer com que pessoas sintam e sonhem aquilo que a gente está sentindo e está sonhando. Entende? Então, se eu não conseguir impactar o teu coração, talvez a minha mensagem, por algum motivo, não vai conseguir plantar uma semente daquilo que eu imagino. Então, como é que eu faço isso? Promovendo encontros mensais, promovendo através de mentorias, trabalho de treinamento, essa informação que a gente está fazendo aqui através de podcast e uma série de outras iniciativas. Então, o meu maior movimento, o meu maior esforço hoje é para fazer com que essa roda, essa engrenagem continue avançando. Muito, muito, muito bom. Agora, essa pergunta aqui é muito, muito boa. Eu quero até ouvir ela com mais clareza, né, sua. Quem são os principais aliados dessa transformação? Como você vê o papel dos jovens, das lideranças e das empresas? Cara, essa pergunta ela é fantástica. Por quê? Primeiro, jovens, né? As pessoas dizem assim, os jovens, eles são o futuro do nosso país. Não. Os jovens são o presente do nosso país. As crianças não são o futuro. Elas são o presente do nosso país, tá? Existe uma questão antropológica, histórica, muito importante para que a gente possa, de maneira conceitual, entender essa historicidade, tá? Então, existe um atravessamento, né, histórico, onde há uma mistura
de gerações, né? Desde os baby boomers, que é aquele que nasceu no período da Segunda Guerra Mundial, até hoje, a geração Z, Y, né? Então existe o quê? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar em 1994. Eu sou de uma época que não existia internet. O que eu estou fazendo aqui para você, agora que está me assistindo, é algo que não era possível. Não existia internet, não existia a tecnologia do jeito que a gente conhece hoje. Os conceitos disruptivos que nós conhecemos hoje, eu, por exemplo, que tenho 45 anos, um jovem hoje que a gente conhece como nativo digital, ele sequer entende, por exemplo, o que é uma ficha para você ligar do orelhão. Ele sequer entende o que é uma locadora de fita cassete. O cara, ele não sabe disso. Então, ele já nasce num ambiente, em um contexto, que se o social não estiver presente na vida dele enquanto educação, enquanto informação, e nós, nesses 3 pilares, como disse, Estado, empresa e sociedade, estivermos juntos, esse jovem, ele se perde. Então, é fundamental que esse jovem esteja presente, tanto que o nosso evento, amor, ele tem uma característica muito importante. É o único espaço que eu consigo ver um CEO de uma grande empresa, de uma grande multinacional bilionária. Eu vejo pessoas do poder público e vejo pessoas que são ativistas em projetos sociais dentro de comunidades. E vejo jovens. Você vê, por exemplo, a gente tem uma agência de marketing digital composta basicamente, o mais novo, jovens, que é o nosso sócio, tem 22 anos. Então, há uma responsabilidade muito grande, mas há uma provocação intencional para fazer com que essa classe, essa pessoa, jovem, adolescente, mais novo, não importa, possa ser incluído e não afastado. A gente precisa buscar o quê? A convocação dessa sociedade civil que se organiza, que se estratégia, ele cria essa estratégia e fazer com que a gente realmente avance nesse olhar. Então é muito importante essa pergunta porque a gente tem essa preocupação. É verdade. Vamos para a próxima? Vamos, bora. Você tem buscado levar o fórum para universidades, é verdade, sim, né? Escolas, empresa, como tem sido a sua recepção quando você chega para buscar isso nas universidades e nas escolas? Muito importante. A pergunta anterior que você fez para mim em relação aos jovens e às lideranças empresariais. Primeiro, eu vejo que muita liderança de empresas, CEOs, executivos, a nossa conversa é muito com essa galera C-Level, eles não... Claro que eles têm forçosamente, por parte da própria empresa, hoje, essa prática do ESG, a sustentabilidade, já é um conceito mais contemporâneo. Mas ainda assim, falta muita informação, inclusive para o meio político, tá? Tem muita gente que, inclusive, milita na política, que ainda não abraçou centralmente essas práticas. Mas existem muitas lideranças se levantando, avançando sim, assim como os jovens que eu disse. E as universidades, que são o berço da nossa cultura, principalmente educação, têm se mostrado não somente solícita, mas também colaborativa. Eu tenho encontrado espaços em várias universidades, eu não vou falar aqui para não fazer merchan aqui, porque eles não estão pagando publicidade, é verdade, mas são grandes universidades, grandes nomes. Eu, por exemplo, acabei de passar para um mestrado numa universidade muito importante do nosso Brasil, e essa universidade tem um curso, inclusive, que é recente também, que é a Ciência da Sustentabilidade. Então, a gente vê as universidades, as instituições preocupadas com essa temática, então é muito importante. E eu tenho, assim, ficado bem amistoso e mais ainda, mais animado com tudo que está acontecendo. Então, eu estou bem feliz. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima? Sim. Algum depoimento ou resultado te emocionou? Ou tem surpreendido você durante um fórum? Eu me emociono com todos, né? Na verdade, quando termina o nosso evento, a gente vai conversando ali com cada um e todos os depoimentos são muito emocionantes. Mas qual foi o depoimento que mais te tocou e que te levou assim, mais resultados com esse movimento? Bom, é o que você falou, amor. Todos os depoimentos são marcantes, né? Todos os depoimentos, eles são marcantes. Agora, a nível de resultado, para mim, teve nesse movimento, teve uma pessoa que eu até embarguei a voz ao anunciar, porque a gente promoveu, ajudou na promoção de um festival, né, que a gente desenvolve anualmente, e tinha um senhor lá que ele trabalhava com reciclável. E ele contando a história dele, realmente é muito emocionante. Só de lembrar aqui eu já fico emocionado. E ele não tinha
ensino fundamental, trabalhava, né, catando lixo, né, porque trabalhava na área de reciclável, e eu anunciei ele como um dos finalistas. E ele não se tocou, ele estava presente, mas ele não tinha se tocado. E quando ele pegou no microfone, eu me emocionei, porque ele falou assim, como eu, diante de tantas pessoas, diante de tantos projetos, fui um dos finalistas. E foi muito emocionante porque mostra que qualquer pessoa pode transformar o seu ambiente. Qualquer pessoa é capaz de promover uma mudança real. Não importa o que você está, aonde você está, quais as dificuldades, quais as dores, quais os dissabores, o seu histórico de vida. O mais importante é o que você vai fazer a partir de agora. E às vezes você não sabe o tamanho do impacto que você está gerando. Talvez a sua ideia você acha que não é uma boa ideia, mas a sua ideia é uma ideia maravilhosa. O seu pouco pode alimentar o pouco de alguém que nada tem, saca? Então, isso que é importante. Então, esse foi um relato muito importante. Isso tem muito a ver com o ambiente também, claro. Né? Às vezes, como você falou, as pessoas têm uma ideia muito boa, mas ela não está no ambiente certo, ela não está com as pessoas certas. E aí acaba frustrando até ela e por isso que as pessoas desistem, né? É isso mesmo. Vamos embora, vamos para a próxima. Tá acabando. Quais foram os maiores desafios para colocar o fórum de pé? Algum momento fez você desistir de seguir? Quais foram os maiores desafios para colocar o fórum de pé? Dinheiro. Dinheiro continua sendo desafiador. Eu sonho muito grande, muito grande. Amor, a gente vai atingir o mundo, tá? Esse negócio nem começou ainda. Nem começou ainda. Já pode seguir, pode comentar aqui. O que a gente está criando é o maior movimento de transformação global. É o maior movimento que esse Brasil já viu. Se eu já pensei em desistir, jamais. Jamais eu pensei em desistir. E não passou em momento algum no meu coração. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza o que Deus iria fazer na minha vida. Eu tinha certeza que depois daquela experiência que eu tive com Deus, só eu sei o que Ele conversou comigo. Então, é desafiador? Claro que é. Eu estou falando de um negócio de pessoas que não acreditam mais no ser humano. A ser humanidade já acabou. Estamos vivendo numa desumanização diariamente. As pessoas estão muito mais egoístas, avarentas, presunçosas, orgulhosas. Tudo de ruim. O orgulho acaba com as pessoas. E as pessoas não estão querendo mais ajudar o outro. Sabe por quê? Porque a pessoa acha que você pega, de repente, o dinheiro dela e está gastando com porcaria. Então, por isso que o compliance, a transparência, principalmente a responsabilidade civil, tudo isso a gente coloca no nosso contexto de maneira conceitual. Então, é claro que há um desafio muito grande. E nesse país, infelizmente ou felizmente, não importa o que você pensa ou não, a gente tem um modelo capitalista. Tem gente que fala assim, vou abrir aqui porque vai ter um corte aqui também para as redes sociais, já aproveitar um gancho, que é o seguinte, tem gente que fala assim, o dinheiro não traz felicidade. Eu concordo porque eu fiz psicologia positiva e eu atendi, inclusive estudei com Helder Camey, junto com Martin Seligman, e ele fala sobre o conceito da psicologia positiva, eu entendo os conceitos, inclusive os indicadores. Porém, o dinheiro ele não traz felicidade, concordo, mas ele traz facilidade. E no terceiro setor é a mesma coisa. Tem muita gente que vulnerabiliza e joga de canto essa prática do terceiro setor. Mas o terceiro setor hoje, só para você ter uma ideia, movimenta mais que a indústria automobilista. Significa que hoje nós temos a capacidade de monetizar e principalmente transformar vidas no território. Então eu jamais desistirei dessa mensagem. Muito bom. E olhando para frente, qual é o seu maior sonho com o fórum? Aonde você quer chegar com o fórum de transformação no mundo todo? Enquanto tiver pessoas que ainda não conhecem o poder transformador do amor, porque quando você doa, quando você se disponibiliza, isso não tem nada diferente que não seja o amor. A gente precisa resgatar a nossa humanidade. A humanidade se perdeu. Isso prova claramente nesses últimos períodos, inclusive pandêmico. Lançou-se uma epidemia. As primeiras pessoas que mais tinham dinheiro compraram as mercadorias primeiro para casa dela. Eu, particularmente, moro num lugar muito legal, mas eu não vi ninguém sendo dispensado do seu trabalho. Tinham lá as pessoas que limpavam a piscina, tinham lá as pessoas que entregavam a comida. Então, há uma grande uma realidade muito triste em relação a esse ambiente separatista. Esse ambiente que trava uma guerra entre quem tem e quem não tem, né? Essa classe social,
essas classes, né? Então, o meu objetivo é ser realmente uma voz relevante no sentido de causar uma transformação em todo o ambiente global. Então, esse é o meu maior objetivo. Legal. Como as pessoas podem se engajar com o fórum? Dá para participar, apoiar, ser voluntário? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeira coisa é você se inscrever nesse canal, né? A coisa mais importante é você fazer, porque a gente vai se comunicar muito a partir desse momento que você começar a compartilhar. E primeiro, né? Compartilhar não custa nada. Você não vai gastar um tostão para compartilhar. Essa mensagem pode chegar para alguém que, porventura, pode se beneficiar disso. Então, primeira coisa é você compartilhar, seguir o nosso canal e fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas. E a outra pergunta foi o quê, amor? A outra pergunta foi como que as pessoas fazem para ser um voluntário, para participar, para apoiar? Legal. Ser um voluntário. Legal. Comenta aqui e a gente faz um evento todos os meses. A gente está no mês de abril agora, abril de 2025. Se você quiser participar do nosso próximo evento, clica aqui também embaixo e você, obviamente, vai se colocar à disposição. A gente vai entrar em contato para você participar do nosso próximo fórum, que vai ser no dia 24, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vai ser muito bom, vai ser numa quinta-feira, de 13 às 18, aqui na Barra. Então, essa é uma maneira de se enganjar, tá? A gente vai subir um site que a gente já está trabalhando para que você possa acompanhar e me acompanhar também nas redes sociais, Braulio Santos Oficial, no Instagram e aqui no YouTube, que a gente está colocando o link aqui, beleza? Vamos lá. Se você pudesse deixar uma provocação para quem está ouvindo agora, o que você pudesse fazer uma provocação dessa parte dessa transformação social? Vou lá repetir a pergunta. Se você pudesse deixar uma provocação para quem está ouvindo agora e quer fazer parte dessa transformação, qual seria? Primeiro, toma vergonha na cara. Primeira coisa, escuta, olha aqui. Você nasceu para ser uma referência nessa terra. Eu não sei das dores, das lutas, das dificuldades que você passou, mas você nasceu e você merece muito mais. Você nasceu e chegou até aqui, não é para ser qualquer um. Você nasceu para impactar vidas. Deixa de ser egoísta. A sua ferida vai ajudar a curar a ferida de alguém. A sua dor vai ajudar a curar a dor de alguém. Então para desse espírito de... Tá aqui na camisa. Chega de mimimi. Chega de medo, de vergonha. Deus te convocou para fazer algo muito maior. Talvez você não acredite nisso. Eu sei disso, porque eu já tive aí. Mas o recado e a provocação que eu quero deixar aqui para você é: você nasceu para transformar vidas. Você nasceu para muito mais. Deus te convocou, te vocacionou, te muniu de ferramentas, de repertórios, de possibilidades para que você possa ser abundante na vida de alguém. Ser alguém, um agente de transformação, é muito para além do que apenas ou trabalhar, se aposentar, montar de repente um negócio e ser próspero. Não. É muito para além disso. Quantas vidas você realmente vai impactar? Porque o que importa é o seguinte: vai ter um momento que as cortinas desse teatro chamado vida vão se fechar e vai ser apresentado um quadro e uma assinatura. Que assinatura você quer deixar? Que tipo de saudade, que tipo de lembrança? Tem pessoas que dizem assim: amor, as pessoas não morrem, ou as pessoas morrem e muita gente esquece. Mas eu digo para além disso. Eu digo que tem pessoas que jamais morrerão, serão eternas em nossas memórias. Eu poderia citar vários nomes aqui, mas tem pessoas que simplesmente geram impacto até hoje só de falar do nome delas. Por exemplo, né, que a gente está falando aqui, Nelson Mandela, né, eu não iria citar, mas Nelson Mandela, até hoje o legado dele faz parte da nossa geração. Tantos outros, Ayrton Senna, um grande campeão da vida. Então a pergunta é: qual o ato heróico que você vai tomar a partir de hoje para transformar não somente a tua vida, mas a vida das pessoas que estão no território ao seu lado, da sua família, da sua cidade, do seu bairro, do seu país? Essa é a provocação. Muito bom. Vamos para a última pergunta. Última pergunta. Qual a transformação que você quer ver no mundo nos próximos 5 ou 10 anos? E como o fórum pode contribuir para isso?
Tem uma música muito importante que é Imagine All the People. Imagine as pessoas, né? Essa música de John Lennon é linda, maravilhosa. De repente eu vou colocar até no fundo aqui desse vídeo. Imagine as pessoas realmente sendo mais humanas. Imagine as pessoas sem guerra. Imagina, diz a música, né? Diz a letra na música, que é Imagine, né? Imagine as pessoas vivendo num mundo onde as pessoas se amem mais, se respeitem mais. Então, é o que eu penso. Cara, imagina as pessoas sendo humanos. Imagina as pessoas sendo realmente aquelas que foram vocacionadas para ser. Ou seja, serem amorosas, serem acolhedoras, serem humanas no ponto de vista da ser-humanidade e serem muito mais preocupadas com não apenas a sua transformação, mas a transformação do outro. Então, o que eu sonho é ser esse agente poderoso de transformação na sua vida, na minha vida, na nossa família e na vida das famílias que, porventura, chegarem próximo de mim. Eu não admito que as pessoas cheguem perto de mim e saiam da mesma forma. Chegou perto de mim, eu contamino ela. Chegou perto de mim, eu coloco um vírus do entusiasmo, o vírus da motivação, o vírus do empoderamento. Não dá mais para a gente viver numa sociedade, numa cidade, sem perspectiva de sermos mais humanos, sermos mais amorosos. Então, o meu sonho é a humanidade voltar a ser humana. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, né, com mais essa etapa, construindo esse legado juntos. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo e no dia 24 agora está chegando outra edição e eu não tenho dúvidas que vai ser sucesso. É isso aí. Já vou deixar aqui para finalizar. Dia 24 de abril nós faremos o Fórum de Transformação Sustentável. Vai ser incrível. A gente vai receber ali pessoas extraordinárias. Primeira pessoa que a gente vai trazer é o Francisco Carvalho. Ele foi o cara que criou a maior feira de inovação em tecnologia e blockchain da América Latina, Blockchain Rio. Então, se você não conhece, vale a pena conhecer a história dele. Surreal. Ele vai estar presente falando um pouco sobre tecnologia e inovação. Eu vou trazer também um cara que idealizou o instituto de um grande jogador, bola de ouro hoje, é o Instituto Vini Júnior. O Vini Júnior, ele tem hoje um instituto social lá em São Gonçalo e tem uma pessoa que é o Camilo Coelho, meu amigo, um abraço aí. Camilo, Francisco, abraço para você também, vai estar presente no nosso Fórum de Transformação Sustentável. E também eu vou trazer o Francisco, o Henrique Lemos. Henrique Lemos, meu parceiro. Cara, Henrique Lemos é um cara incrível. Criou nada mais nada menos do que o Grupo Rão. Ele criou uma hold que as pessoas acham que trabalha com food service, mas ele trabalhou muito forte a parte de tecnologia e inovação. Ele vai mostrar como a tecnologia e inovação levou um grupo com mais de 200 lojas, não só no Brasil, mas na Europa também. E nós teremos uma pessoa que vai falar sobre cultura organizacional, performance, que é uma amiga querida, que é a Michele de Jesus, que é a fundadora da Meio Week, que é uma das nossas grandes parceiras. A gente fica muito feliz de olhar e falar assim, cara, que time que a gente está assim, sendo abençoados, né? Pessoas que acreditam no nosso sonho, pessoas que acreditam naquilo que a gente está fazendo e são seres humanos maravilhosos, incríveis. Então, ó, Francisco, um beijo. Henrique Lemos, um beijo. Camilo Coelho, um beijo no teu coração. Michele, um beijo no teu coração. E vamos para cima, dia 24, tudo nosso. Fórum de Transformação Sustentável aqui na Barra da Tijuca. Vambora. Vamos dar o recado final aí para nossa audiência. Manda aí. Olha, eu quero deixar aqui, mais uma vez, muito obrigado, Braulio. É um prazer sempre estar do seu lado. Eu sou prova viva da transformação. Tive que passar também pelo processo e, graças a Deus, eu estou aqui firme e forte. E no dia 24 agora, iremos estar iniciando mais uma vez a nossa edição do Fórum de Transformação Sustentável. E eu espero você, e você é o meu convidado. Muito, muito, muito obrigada. É isso. Pessoal, Fórum de Transformação Sustentável. Você nasceu para transformar. Bora!